Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da minha Biblioteca Católica. Eu sou a Thaís e hoje nós vamos conversar um pouco sobre o guia, a cruz e a espada. Antes de começar, ativa o sininho, deixa teu comentário, aquilo que tu queres escutar aqui no canal e nós vamos olhar com muito carinho para a produção dos próximos vídeos. Roda a vinheta! Como você já sabe, o box desse mês é temático. Nós vamos falar sobre um dos períodos mais importantes da história da Igreja, que é o período das Cruzadas. Um período que, por vezes, é muito mal interpretado e mal compreendido, e é necessário que, para compreender esse período, nós tenhamos o conhecimento necessário e as fontes necessárias e seguras para melhor compreendê-lo. Pensando nisso, além do livro principal que você vai receber na sua casa, que é o livro A Glória das Cruzadas, nós também montamos um guia de leitura exclusivo com conteúdos adicionais que vão te ajudar nesse caminho de leitura. Então, o nosso guia é dividido basicamente em 5 partes, em 5 capítulos. O início do guia é o início dessa história. Nós vamos começar comentando como surgiram as cruzadas ou por que as cruzadas foram motivadas, buscando a raiz que na verdade é ainda anterior ao século XI. Nós vamos voltar lá à história da Península Ibérica, no século VIII, quando começou um processo de dominação do território da península e quando foi necessário fazer uma investida chamada Reconquista Espanhola. Talvez você já tenha ouvido falar desse termo. E esse período foi justamente o período em que os cristãos precisaram lutar e reconquistar o território da Península Ibérica. Parece, num primeiro momento, que esses dois fatos históricos não têm muita relação, mas a história da reconquista da Península Ibérica, o que veio depois a ser Portugal, a Espanha, uma história muito próxima ao que motivou também as cruzadas. Então, nesse início, nós temos uma introdução que nos contextualiza o período histórico anterior ainda ao período das cruzadas, para que nós tenhamos um melhor entendimento disso. Depois, nós preparamos para você um guia exclusivo das 8 cruzadas. Pensando que é um período extenso, nós estamos falando de quase 300 anos, entre o início da primeira cruzada e o final da 8ª. Pensando nisso, nós montamos esse guia mais objetivo para que você possa ter uma informação mais sucinta e mais rápida e mais gráfica também de cada uma das cruzadas. Então, sobre a primeira cruzada, você vai ter um mapa com toda a rota realizada pelos cruzados, desde a saída da Europa até a chegada à Terra Santa, onde se deu a primeira cruzada. Nessa seção também, você vai ter acesso a uma tradução inédita de um discurso muito importante. É o discurso do Papa Urbano II convocando essa primeira cruzada. É quando o Papa faz um discurso inflamado, pedindo para que todos os cavaleiros da Europa se reunissem e lutassem em favor da Terra Santa. O que acontece é que esse discurso é uma fonte primária de pesquisa histórica, mas a tradução dele, por vezes, chega até nós de uma forma muito deturpada. Os detalhes da tradução de termos utilizados pode chegar até nós de uma forma distorcida, dependendo das palavras que o tradutor usa e da intenção que esse tradutor tem ao realizar essa tradução do discurso. E nós fizemos e consta nesse guia uma tradução exclusiva, inédita e na íntegra do discurso realizado pelo Papa, com o compromisso de fazer com que essa tradução tenha a escolha de termos mais fiel possível ao discurso original, sem deturpações, sem distorções, sem intenções políticas ou ideológicas. A ideia é que o discurso chegue até você limpo e o mais fiel possível ao texto original. Para que você já tenha uma provinha desse discurso, nós vamos ouvir um pequeno trecho dele. O Papa inicia o seu discurso convocando os cruzados e, ao final do seu discurso, diz o seguinte: Jerusalém é o centro do mundo, fecunda a terra que se sobrepõe acima das outras. É como se tomasse parte das delícias do paraíso. Esta cidade real, posicionada no centro do mundo, é agora mantida cativa por seus inimigos, os quais desconhecem a Deus. Fizeram-na escrava para o proveito daquela religião dos gentios. Ela quer e pede, pois, que a libertem, e não cessa de vos suplicar que a socorreis. Seguramente é de vós que ela pede ajuda, pois Deus vos conferiu a insígne glória das armas acima de todas as nações, conforme já dissemos. Portanto, tomai com ímpeto esta via rumo à remissão de vossos pecados, seguros da glória imperecível do reino dos céus. Esse foi apenas um trecho desse discurso que você vai ter acesso na íntegra
no nosso guia que pertence ao box desse mês. Então, se você ainda não é assinante, essa é a sua oportunidade. Aproveita e clica no link que está aqui na descrição. Em relação às outras cruzadas, nós também temos um mapa de cada uma, da segunda, da terceira, da quarta até a oitava, e especialmente na seção a respeito da segunda cruzada, você vai ter também um guia específico de todas as ordens de cavalaria. Por quê? Num primeiro momento nós podemos pensar que todas as ordens de cavalaria eram iguais, que os cavaleiros eram uma mesma massa de homens que lutava em favor do ideal cristão. Mas não é bem assim. A luta nas cruzadas foi, de fato, um chamado divino. E esse chamado divino, como acontece com várias congregações ao longo da história da igreja, tinha também uma missão e um carisma muito específico. E cada ordem de cavalaria assumia para si a sua missão própria. Cada cavaleiro que assumia a missão em uma ordem de cavalaria específica assumia para si determinados votos, determinadas atividades e uma determinada missão. E não só isso, a caracterização desses cavaleiros também mudava. Eles tinham símbolos diferentes, vestimentas diferentes, bandeiras. E para te ajudar a conhecer um pouco melhor essas ordens, o guia também possui não só o texto a respeito de cada ordem, com a história da sua fundação, quem foi seu fundador, o momento, o seu carisma específico, o seu voto específico, mas o guia também apresenta a caracterização de cada cavaleiro. Então, você vai ter acesso a cada uma das ordens de cavalaria, com os seus estandartes, com a sua vestimenta e tudo que envolve essa ordem, para que você compreenda de fato quais eram os cavaleiros da época e pelo que eles lutavam, qual era a sua missão principal. Depois, você vai ter o mapa e a descrição da terceira, da quarta e da quinta cruzada. E na seção da terceira cruzada, você também vai ter uma explicação adicional a respeito de duas figuras, de dois reis muito importantes para a terceira cruzada. Se trata do rei Ricardo Coração de Leão, um rei inglês, e do rei Balduíno IV, que ficou conhecido por uma história muito peculiar. Trata-se de um rei que reinou por toda a sua vida com lepra, uma doença que ele adquiriu quando ainda era criança. Todo o seu reinado foi marcado por uma vestimenta também muito peculiar e única, uma identificação do rei Balduíno. Uma máscara, uma vestimenta que tapava todo o seu corpo e também a pele, que já sofria com as consequências da doença. E você vai ter acesso à história desses dois grandes reis, cujo relato biográfico não consta no nosso livro principal, mas que está no guia justamente para te ajudar nessa contextualização de quem foram essas grandes personagens para a história das cruzadas. Depois, o relato também vai seguir com as demais cruzadas, e na sétima e na oitava cruzada, você também tem um relato especial a respeito de São Luís IX, uma das grandes figuras das cruzadas, um rei que se tornou santo canonizado pelo seu serviço à igreja e a Deus na sétima e na oitava cruzada, e cuja história nós podemos ler e conhecer melhor a partir desse guia. É ele também a figura que está estampada no nosso ícone desse mês. Uma devoção que é, de fato, um dos maiores símbolos das cruzadas e da entrega a Deus. Logo em seguida, você também vai conhecer a lista de santos que apoiaram as cruzadas. Por ser um período assim, muitas vezes mal interpretado, pode parecer que foi um período sem apoio de grandes santos, sem o apoio de grandes papas. Mas isso é uma grande mentira, porque no guia você vai poder ver que são inúmeros os santos que apoiaram as cruzadas e que viram, nesse período histórico, realmente uma luta de muita bravura em nome da fé. Entre eles estão São Bernardo de Claraval, Santa Catarina de Sena e Santa Teresinha, santos muito conhecidos e inclusive já editados aqui pelo nosso clube. Santa Teresinha mesma dizia que um dos seus maiores sonhos seria lutar como uma cruzada em nome da fé. Isso não é para poucos. É uma demonstração de que esse é um período que de fato foi um dos marcos na nossa história como católicos. Na seguinte sessão, nós vamos encontrar uma outra história. Porque nós podemos pensar, bom, as cruzadas são um tempo muito longínquo, que terminou no século XIII e que não tem nenhuma relação com o Brasil. Mas com o guia desse mês, nós vamos descobrir que, na verdade, essa história está muito relacionada. Por quê? O guia vai te contar qual é a relação entre a supressão da Ordem Templária, quando depois, logo em seguida em que a Ordem foi suprimida, ela foi acolhida por Portugal e passou a se estabelecer em Portugal com o nome de Ordem de Cristo. Essa Ordem de Cristo se manteve e se mantém ainda por muitos anos. E uma das figuras principais que compunha essa ordem é ninguém menos do que Pedro Álvares Cabral, um cavaleiro da Ordem de Cristo que depois formou parte da navegação que participou do descobrimento do Brasil. A nossa origem como nação está diretamente relacionada à vocação templária,
a vocação dos cruzados, que no início era uma vocação de reconquista da Terra Santa, de reconquista dos territórios sagrados, de luta em nome da fé, mas que depois se transformou também em uma luta pela conquista de novas nações, na propagação do Evangelho em todas as nações ao redor do mundo. E por isso que os templários começaram como cavaleiros de defesa da Terra Santa, mas também se converteram, por desígnio divino, em navegadores que estavam na missão de expansão da fé. E isso também tem relação, essa descoberta do Brasil e esse início, com Santo Inácio de Loyola, que nós acabamos de receber no mês de maio, a biografia de Santo Inácio e um pouco mais sobre a Companhia de Jesus. E Santo Inácio, como nós já sabemos, era um grande admirador dos cavaleiros e foi inspirado na criação da Companhia de Jesus por esses cavaleiros. E essa mesma Companhia de Jesus também formava parte da navegação que chegou até o Brasil e nos catequizou. Então, por essas e outras muitas coisas que você vai conhecer no guia desse mês, nós temos essa grande história da relação dos cavaleiros cruzados e do descobrimento, do achamento do Brasil. Você ainda vai ter uma sessão especial para conhecer um pouco mais sobre o nosso autor. Quem é o autor do livro A Glória das Cruzadas? Este autor, Steve Weidenkopf, é um dos principais nomes na pesquisa da história das cruzadas ao redor do mundo e um grande pesquisador norte-americano que tem ganhado muita visibilidade pelo crescimento da pesquisa norte-americana em relação à história da Igreja. No guia, você vai encontrar informações sobre a sua biografia, mais títulos publicados por ele, um pouco mais sobre o seu trabalho e garantir que se trata de um autor sério que fez uma extensa pesquisa para nos trazer o melhor e o mais confiável do período das cruzadas em seu livro. Ao final do guia, você vai ter acesso a uma sessão de imersão exclusiva, na qual você vai encontrar a novena a São Luís IX, este grande santo das cruzadas, e também algumas outras informações adicionais a respeito da MBC. Lá você vai encontrar também as nossas novidades, como sempre, em cada mês, e também uma sessão muito especial com indicação de leituras adicionais relacionadas ao tema do mês, e também de um filme, para que você possa assistir e ver esse período histórico representado através do cinema. Bem, agora você já conhece muito melhor o que nós temos no nosso guia desse mês e eu posso afirmar com toda certeza que é uma leitura que enriquece muitíssimo a leitura do livro principal. Na minha experiência pessoal, me trouxe informações que eu ainda desconhecia a respeito de todo o contexto histórico das cruzadas e informações que também não eram de tão fácil acesso, como a biografia dos grandes reis e curiosidades como essa a respeito do descobrimento do Brasil. Pouco se sabe a respeito dessa história e da relação de Pedro Álvares Cabral com a Ordem Templária. E para nós brasileiros, conhecer isso é fundamental, porque conhecendo melhor a nossa história, que na verdade não começa apenas em 1500, mas muito antes, nós também compreendemos um pouco melhor a nossa própria vocação enquanto brasileiros, enquanto nação brasileira. E entender a relação das cruzadas com a nossa história também nos faz enxergar a bravura, o heroísmo daqueles homens que lutaram em nome da fé e é um convite também para nós, para que o nosso coração também se inflame em nome da nossa fé, para que o nosso coração também se inflame por essa fé corajosa, por essa fé de entrega e de luta e de muito heroísmo. No final das contas, os cruzados foram e são ainda heróis da nossa fé, pela sua entrega e pela sua luta pela fé na Terra Santa e por todo o legado que eles nos deixaram até chegar aqui, em solo brasileiro. Esse é um pouquinho do nosso guia do mês, um pouquinho do nosso box. Espero que você tenha gostado e para adquiri-lo, não esquece que nós temos o link aqui embaixo. Não perde essa oportunidade de ter um guia seguro para conhecer melhor esse grande período da história da Igreja. E conhecer a história da Igreja é amar mais a Igreja. Quanto mais nós a conhecemos, mais nós a amamos e sabemos que ela é, de fato, o querer divino na Terra. Obrigada e até o próximo vídeo.